Olá pessoal, me chamo Fernanda, sou aluna da disciplina de Cinema Brasileiro do curso de Comunicação Social da UFCG e trago para vocês mais uma análise de uma produção cinematográfica para o projeto Cine Educom e essa análise é sobre o filme Carandiru, uma produção brasileira do cineasta Hector Babenco. No final dos anos 80, um trabalho de prevenção à AIDS entre a população carcerária me levou à casa de detenção de São Paulo, o Carandiru. Quem quiser que venha, que eu acabo com a raça de qualquer um aqui. 7.000 homens. Eles são os donos da cadeira. Isso aqui só não explode porque eles não querem. Presos às suas leis. Ainda tá faltando a faca da minha cozinha. Ou devolve, ou morre um preso por dia. Presos ao passado. Tu acredita em amor à primeira vista? A mulher tá te passando pra trás. E é com polícia. Presos à realidade. Aquele que chega dizendo que é do crime, com sangue no olho. Gente assim, a gente costuma esquecer aqui dentro. Aciona a arme! Tranquei, a casa é nossa! Aqui só existe uma coisa mais importante que a liberdade: a sobrevivência. Culpa tem remédio, doutor? Se tivesse, todo mundo ia querer. Quero permissão pra matar esse pilantra. Baseado no livro de Drauzio Varela. Carandiru. Aqui dentro ninguém é culpado. O senhor ainda não percebeu isso? Um filme de Hector Babenco. Carandiru, ela é uma produção cinematográfica brasileira do ano de 2003 que foi dirigida, roteirizada e produzida pelo cineasta Hector Babenco e que tem sua história, né, baseada no livro Estação Carandiru, do ano de 1999, do Dr. Drauzio Varela, que é um médico e especialista em AIDS, que foi, no filme, ele foi representado por Luiz Carlos Vasconcelos. Carandiru, né, conta com algumas das histórias que ocorreram na penitenciária Carandiru, a qual foi uma das prisões, né, foi considerada uma das maiores prisões da América Latina e que estava localizada na cidade de São Paulo. E que culmina, né, com um massacre que ocorreu no ano de 1992, onde morreram 111 presos, aos quais, né, 102 foram assassinados pela polícia. O filme foi o último para o uso, né, da prisão antes de ser demolido em 2002, que é um ano antes da estreia do filme. O filme ele ganhou muitos prêmios na época, como o Índia Catalina, como sendo o melhor filme no Festival de Cinema de Cartagena no ano de 2004. Na produção, né, a gente vê o médico, que foi interpretado pelo Luiz Carlos Vasconcelos, que ele se oferece, né, para realizar um trabalho de prevenção à AIDS,
no maior presídio da América Latina, né, que é o Carandiru. E lá ele convive, né, com a realidade dos presos, que inclui também a questão da violência, a superlotação das celas, as instalações em más condições. E, no entanto, ele, apesar de todos esses problemas que podemos ver no filme, o médico ele logo percebe que os prisioneiros não são figuras demoníacas, como, né, a sociedade costuma apresentar, e que ele vê que neles existe a prisão, existe, né, a questão da solidariedade entre os presos, né, tem a questão da organização e uma grande vontade que eles têm em viver. Aí na produção também podemos ver que enquanto o médico ele, né, realiza esses procedimentos de explicar como é a questão da prevenção da AIDS, né, ele também realiza diversos atendimentos relacionados também a outras doenças, como é o caso da tuberculose, né, que tem um dos presos, ele apresenta essa questão, essa doença, e ele realiza, né, esses atendimentos e conversa com os presos, né, enquanto ele faz esses atendimentos. E enquanto ele conversa, ele pergunta o motivo dos presos terem ido para lá, e cada preso conta a sua realidade que levou até a prisão, né? Aí é durante essas conversas que o médico acaba adquirindo uma amizade com eles, e os presos têm um maior respeito por ele, né? Na produção, podemos ver que os presos eles têm uma liberdade para andar entre os pavilhões. Podemos ver também que eles mesmo que realizam suas próprias atividades domésticas, eles que lavam o local onde eles vivem, eles mesmo que produzem a sua própria alimentação e que fazem a distribuição para os demais presos. Eles também, né, lavam as suas próprias roupas e eles estendem as suas roupas no pátio da prisão. Um outro ponto também que podemos destacar no filme é a questão é algo bem comum que sempre acontece em todas as prisões brasileiras atualmente, que é a questão que eles cobram, os próprios presos cobram pelas camas que os demais presos, né? E podemos ver que quem acaba arcando com todos esses custos do preso e manter lá a questão da alimentação e do próprio aluguel das camas é as próprias famílias, que tem que manter esse preso e pagar para os demais, porque se não houver esse pagamento, acontece que esse preso ele sofre, né, ele é penalizado, né, pelos demais presos e acaba sofrendo violência por não pagar o que eles pedem. Também podemos ver na produção algo que também é bastante comum em todas as prisões brasileiras, é o uso livre de drogas, né? E podemos ver durante o filme que eles usam livremente drogas e não tem a preocupação nenhuma com a questão de higiene, né? Também, sobre essa questão da higiene, podemos ver também que, devido às más condições do local, que não tem preservação nenhuma, que os presos eles também são expostos a diversas doenças, né? Como a AIDS, como já foi falado bem no início do vídeo, e também a tuberculose e outras doenças, por conta da falta de higiene. Um outro ponto também, que é bastante comum, é a questão de homicídios, né, que acontece dentro da prisão, e que eles têm, né, as amizades entre eles, e eles decidem, se caso algum preso cometa alguma coisa, se aquele preso
morto ou não. Durante o filme, né, teve 3 mortes. Um deles foi de um cara que foi acusado de estupro e que amanhece preso, né, por uma corda no meio da cela. Uma outra morte também foi do personagem do Kyle Black, que interpreta o Deus Death. Ele foi morto pelo seu amigo de infância que atira água fervendo no seu rosto enquanto ele está dormindo. Os demais presos, por não gostarem, né, que ele fez isso, cometeu isso sem ao menos consultá-los, decidem que ele também deve ser morto. No filme também vemos que os presos, né, eles vivem todos no mesmo local e não há aquela divisão entre os presos da comunidade LGBTQIA+, com os demais. Então, todos vivem no mesmo ambiente. E, né, eles têm os relacionamentos e mostra o relacionamento do sem chance, né, que é o auxiliar do médico, e ele casa com o personagem do Rodrigo Santoro, que interpreta a Lady Di. Podemos também ver no filme a questão da comunidade religiosa, que é bastante presente neste presídio. Também tem a questão, né, como eu já falei, sobre o uso liberado de drogas. Também tem o uso do porte de arma branca e de fogo. Isso é bem livre, isso. Também tem a questão do acerto de contas, né, que eles têm entre eles. E por fim, né, tem a questão da violência policial que ocorreu no presídio após um desentendimento entre os presos que acabou se tornando em uma confusão muito maior e os policiais, né, que fazem parte da tropa de choque, eles chegam no dia 2/10 de 1992, mas eles não vieram para apaziguar aquela revolta dos presos, né? Como podemos ver, eles já chegam com o intuito de matar e eles entram, né, em cada cela já atirando, disparando diversos tiros e não, sem ao menos perguntar se aquele preso está envolvido na confusão nem nada. Simplesmente chega atirando sem perguntar a quem, né? E uma coisa que chama bastante atenção, que é a frieza que eles cometem isso, né? Eles chegam atirando e em uma das celas eles né, faz diversos disparos e um dos presos, né, sobrevive até então. E o policial percebe, né, que ele sobreviveu e diz que vai deixar ele vivo por conta que ele diga, né, depois o que aconteceu, né, que ele seja tipo uma testemunha. Só que, no entanto, o policial retorna e diz que mudou de ideia e acaba disparando e matando ele. Outro ponto, né, que podemos também destacar é a questão do descaso social, que a sociedade não costuma discutir sobre essa questão do sistema, né, prisional, e também a questão do político, tendo visto que o presídio do Carandiru era para abrigar em torno de 4.000 presos, só que estava com superlotação, que é outro ponto também que podemos discutir, e estava em torno de 7.500 presos. E no dia 15/7, né, de 2002,
Os últimos detentos foram presos, né, depois do massacre. Os últimos detentos foram transferidos para outras unidades prisionais. E o centro de detenção Carandiru, né, realmente fechou as portas. E no dia 9 de dezembro de 2002, o prédio é implodido. E trazendo o filme nesses pontos que discutimos até agora, trazendo para uma perspectiva educomunicativa, podemos trabalhar esse filme para diversas disciplinas, trazendo isso para um contexto escolar, né, a questão da saúde, como a prevenção de doenças, a questão de como, né, pode-se adquirir doenças a partir de um ambiente sem condições para uma pessoa viver, a questões sociais, né, a questão da violência policial e como essas coisas podem impactar socialmente. Aí, ou seja, né, a partir da educomunicação, podemos fazer uma análise desses pontos de forma interdisciplinar, conversando com outras disciplinas. O que torna, né, essa análise ainda mais rica, e podemos compreender questões sociais, né, questões essas que estão à margem da nossa sociedade e que vivem esquecidas pelas pessoas, né, porque como se trata de presos, muitas pessoas não, né, esquecem e não discutem sobre esse assunto, como a questão da falta de higiene, a questão da superlotação. Isso pode afetar a sociedade como um todo.